homem que desapareceu da história com apenas uma frase, uma sentença seca, um veredito eterno. O nome dele era e seu fim nos ensina algo que poucos ousam considerar. Deus leva a sério a responsabilidade espiritual. Essa não é uma história que se conta em classes de escola dominical. Ela é sombria, dolorosa, incômoda, mas ao mesmo tempo, ela é profundamente reveladora. O cenário é o tempo dos patriarcas, séculos antes de Moisés, antes dos reis, antes dos profetas. Um tempo onde Deus falava com os homens em sonhos, em encontros à beira do deserto, em promessas feitas de geração em geração. Abraão havia recebido um chamado, Isaque o herdou, Jacó o lutou, e agora a promessa estava nas mãos de seus filhos. 12 tribos nasceriam deles, 12 caminhos, uma só aliança. E entre esses filhos havia um chamado Judá. Não era o primogênito, não era o mais forte, mas era aquele por meio de quem viria o trono, o cetro, o Messias. A bênção que Jacó liberaria mais tarde deixava isso claro. De Judá não se apartará o cetro. Mas, antes disso, se cumprir. Judá cometeu um erro que muitos líderes cometem até hoje. Ele se afastou da comunhão. Ele se separou dos irmãos. Desceu até Adulão. E ali, formou alianças com homens que não conheciam o Deus de seus pais. Foi em Adulão que ele conheceu a filha de Suá, um cananeu, e com ela se casou. Essa decisão, por mais romântica que possa parecer à primeira vista, foi um rompimento espiritual. Abraão havia dito expressamente que seus filhos não deveriam se unir aos povos da terra. Não por xenofobia, mas por fé. Os cananeus adoravam outros deuses, e suas práticas eram perversas. Idolatria institucionalizada. Judá sabia disso, mas escolheu ignorar. E desse casamento nasceu seu primogênito, um menino com nome hebraico, mas criado entre influências pagãs. O nome vem de uma raiz que significa vigilante. Um paradoxo trágico, porque tudo em sua vida mostra o oposto. Um homem que não vigiava seu coração, nem sua conduta, nem seu destino. Cresceu com todos os privilégios. Era o primogênito, o herdeiro, o rosto da próxima geração. Se alguém tinha tudo para dar certo, era ele. Mas a fé não é herdada como um pedaço de terra. Ela precisa ser cultivada, confrontada, vivida. E nunca fez isso. Quando atingiu a idade adulta, seu pai arranjou-lhe uma esposa, Tamar, mulher de nome forte, nome que significa palmeira, símbolo de retidão e permanência. Ela entrou na casa de Judá como esposa de mas encontrou frieza, distância e talvez perversão. A Bíblia silencia sobre os detalhes, mas deixa uma coisa clara. Primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. É uma das sentenças mais assustadoras da Bíblia, porque não há explicação, não há contexto, só juízo. O silêncio sobre o pecado de não é descuido, é ênfase. O foco não está no que ele fez, mas no fato de que Deus viu e disse, basta. Alguns textos antigos sugerem que ele se recusava a gerar filhos com Tamar. Outros, que introduziu práticas cananeias no lar. Outros ainda sugerem que ele era violento, cruel. Mas o ponto é este. Teve tudo e não soube honrar. E então, morreu. Imagine a cena. Judá recebe a notícia. Seu primogênito, morto, sem guerra, sem doença, sem acidente. Apenas morto, porque Deus assim decidiu. Não houve sepultamento com honras.
Não houve luto prolongado nas Escrituras. O céu silenciou e a linhagem se interrompeu. Mas havia uma esperança: a lei do levirato. Segundo essa antiga prática, o irmão do falecido deveria se casar com a viúva para gerar um filho em seu nome. Assim, o nome do morto não seria apagado de Israel. Judá chama seu segundo filho, Onã, e ordena: vá à mulher do teu irmão e cumpra teu dever. Onã aceita, mas apenas em aparência. Ele se deita com Tamar, mas se recusa a engravidá-la. Por quê? Porque se um filho nascesse, ele herdaria no nome de e Onã perderia sua posição, sua herança, sua vantagem. Então ele fazia o que muitos fazem: cumpria a aparência da obediência, mas sabotava o propósito. Mais uma vez, Deus viu, e mais uma vez, Deus agiu. O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor também o matou. 2 irmãos, 2 julgamentos, uma promessa ameaçada. Tamar agora estava viúva, pela segunda vez, sem filhos, sem amparo, e aos olhos da sociedade, talvez amaldiçoada. Judá tinha um terceiro filho, Selá. Mas era jovem demais, e Judá tinha medo. Fica como viúva na casa de teu pai, até que Selá cresça. Ele prometeu, mas era uma promessa vazia. Ele nunca teve intenção de cumpri-la. Tamar esperou, ano após ano, vestida de luto, vivendo entre os seus, mas com o coração suspenso entre o passado e o futuro que não chegava. Enquanto isso, Judá seguiu sua vida. Perdeu sua esposa, chorou. E então, foi até Tímna para a tosquia de suas ovelhas. Um tempo de festa, de bebida, de distração. Tamar soube disso e tomou sua decisão. Ela tirou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu e foi para o caminho de Enaim, ali onde Judá passaria. Ela sabia o que estava fazendo, sabia os riscos, sabia o preço, mas também sabia que o plano de Deus estava sendo sabotado por aqueles que deveriam protegê-lo. Judá a viu, não a reconheceu e se aproximou. Deixa-me entrar contigo. Tamar respondeu: o que me darás? Judá disse: um cabrito do rebanho. E o que me deixas como garantia? Judá pensou e entregou 3 objetos: seu selo, seu cordão e seu cajado. Era como entregar seus documentos, seu cartão bancário, sua identidade. Eles se deitaram e Tamar concebeu. Dias depois, Judá envia o cabrito, mas a mulher havia desaparecido. Ninguém sabia de nada. 3 meses se passaram e a notícia chega: Tamar, tua nora, está grávida. A ira de Judá foi imediata. Tirai-a, que seja queimada. Mas quando estão prestes a executá-la, Tamar envia os objetos e diz: do homem a quem pertencem estas coisas, eu concebi. Judá viu, parou e disse: ela é mais justa do que eu. A sentença mudou. A mulher desprezada foi justificada, e o homem que julgava foi confrontado com sua culpa. Tamar deu à luz gêmeos. O primeiro estendeu a mão. A parteira amarrou um fio escarlate, mas ele recuou. E o segundo nasceu primeiro. Seu nome, Pérez, que significa ruptura. Dele viria Esrom, de Esrom, Arão, e gerações depois, Davi. E do ventre de Tamar brotaria a linhagem que um dia traria ao mundo o próprio Cristo. Não por não por Onã, não por Judá, mas por uma mulher improvável,
que se recusou a aceitar o silêncio como fim.